Isso aqui não é previsão qualquer, não. Júpiter entrou em Leão pela primeira vez em 12 anos, e o mês acaba em dias. Quem deixar passar vai esperar mais uma década por essa chance. Você não pode perder isso. Fica comigo aqui por um momento. Você já teve aquela sensação de que alguma coisa grande está prestes a acontecer? Que o ar ficou diferente, que se acorda com uma energia estranha no peito? Nem ansiedade, nem alegria, mas as duas juntas? Pois é, isso que você está sentindo tem nome, tem causa, e eu vim te explicar exatamente o que é. Mas antes, eu preciso te fazer uma pergunta honesta. Quantas vezes você já chegou pertinho de uma virada real na sua vida financeira? E aí, por um motivo ou outro, deixou passar? Às vezes foi o medo, às vezes foi a dúvida, às vezes foi só o cansaço de acreditar em coisa que parecia grande demais para ser verdade. E você ficou esperando o momento certo, a segurança certa, o sinal certo, e o momento foi embora. Olha, eu não tô aqui para te julgar. Tô aqui porque sei o quanto dói carregar esse peso. A sensação de que a abundância existe, mas sempre do outro lado da rua. Sempre para alguém que parece mais preparado, mais sortudo, mais qualquer coisa. E você fica se perguntando, quando é que chega a minha vez? Pois bem, eu vim te dizer que a vez chegou. Só que, e isso é importante, ela não vai ficar esperando por si. Esse é exatamente o problema que eu preciso que você entenda agora, antes de qualquer coisa. Tô falando de um ciclo que a maioria das pessoas nunca vai viver 2 vezes na mesma área da vida. 12 anos, meu bem. 12 anos é tempo demais. É gente que casou, teve filho, mudou de cidade, mudou de profissão, e ainda assim, Júpiter ainda não tinha voltado. E agora ele voltou. Agora, em Leão, no seu signo. Só que o mês de agosto está quase acabando. Você entende o que isso significa? Não é dramatismo, não. É matemática do céu. Cada dia que passa, sem que você se posicione, sem que você abra os olhos para o que está disponível para você agora, é um dia a menos dessa janela que levou 12 anos para se abrir. E a janela vai fechar. Não daqui a muito tempo, em dias. Sabe o que me preocupa? É que Leão... E olha, eu conheço muito bem esse signo. Tem um orgulho lindo, tem uma força que poucos têm, mas às vezes esse orgulho se mistura com uma insegurança que ninguém vê por fora. Você sorri, você aparece, você brilha, e por dentro você ainda está se perguntando se realmente merece o que pede, se é grande o suficiente para o tamanho do que deseja. Isso te soa familiar? Porque Júpiter não veio para quem já tem tudo resolvido. Ele veio exatamente para quem ainda está nessa luta silenciosa. Para quem carrega potencial de sobra, mas ainda não encontrou a abertura certa. E esse planeta, o maior do sistema solar, o regente da expansão, da fortuna, da prosperidade, ele não bate à sua porta toda hora. Ele passou longe de Leão por mais de uma década. Ficou por outros signos, distribuindo abundância por outros caminhos. Agora ele está aqui, com você. E eu preciso que você entenda o peso disso. Não é força de expressão, não é linguagem de autoajuda. É astronomia real. Júpiter leva aproximadamente 12 anos para completar uma volta ao redor do Sol. 12 anos para voltar ao seu signo. 12 anos. A última vez que ele esteve em Leão, onde estava você? O que era a sua vida? Porque muito provavelmente você era uma pessoa diferente, com escolhas diferentes, com coragem diferente, com clareza diferente. E agora ele voltou, mas você também mudou. A pergunta é, você vai deixar essa janela passar de novo? Peraí, porque tem uma armadilha aqui que eu preciso te mostrar. Leão tem uma força impressionante. Você sabe disso. Mas essa mesma força pode virar uma prisão. E sabe como? Quando você começa a confundir orgulho com proteção. Quando você recusa ajuda porque parece fraqueza. Quando você fica esperando o momento perfeito para agir, como se o universo fosse te dar mais um aviso depois desse. Olha só, Júpiter não funciona assim. Ele abre a porta, mas não fica segurando ela para sempre. E tem outro padrão que aparece muito em Leão nesse trânsito. É a questão do dinheiro que some antes de chegar. Tá vindo uma oportunidade boa, mas você já gasta antes. Ou você vê a chance, mas não age porque ainda está esperando se sentir pronto. Isso não é azar, isso é padrão. E padrão tem cura, desde que você veja ele com clareza. Então vamos falar de ação concreta, porque aviso sem caminho não vale nada. Até o fim desse mês, Júpiter em Leão favorece 3 movimentos específicos. Primeiro, visibilidade intencional. Não é sobre aparecer por aparecer, é sobre aparecer no lugar certo, com a proposta certa, na hora em que as pessoas certas estão olhando. Se você tem um negócio, um projeto, uma ideia que está guardada, esse é o momento de colocar para fora. Não amanhã, agora.
Segundo, negociação. Leão com Júpiter tem uma presença que impressiona. Você está com uma energia de autoridade que abre espaço em mesa de negociação. Seja salário, contrato, parceria, cliente novo, não deixa essa janela passar sem pelo menos tentar. O não ser já tem. Terceiro, e esse é o mais importante, decisão financeira consciente. Júpiter expande o que já existe. Se você está num ciclo de gastos impulsivos, ele pode expandir isso também. Então, antes de movimentar dinheiro grande agora, respira. Pergunta se é crescimento ou é só ansiedade disfarçada de oportunidade. E aí vem o ponto que a maioria não espera ouvir. Mas tem mais uma coisa que Júpiter revelou sobre Leão nesse trânsito específico. E isso muda tudo sobre como você precisa agir nas próximas semanas. Você está pronto para ouvir isso? Júpiter não veio só para te dar dinheiro. Ele veio para te mostrar onde você está se sabotando sem perceber. Olha só, em 12 anos, Leão passou por muita coisa. Perdas, recomeços, planos que não saíram. E nesse processo, muita gente de Leão criou uma crença silenciosa, quase invisível, de que abundância é para outra pessoa, que para você sempre vai faltar alguma coisa. Você reconhece isso em você? Porque Júpiter, quando entra no seu signo, faz uma varredura. Ele não ignora o que está enterrado. Ele ilumina exatamente o que você preferia não ver. E o que ele está mostrando agora é o seguinte: muita gente de Leão sabe pedir abundância, mas na hora que ela chega, sabota. Recusa a proposta antes de negociar. Aceita menos do que vale para não parecer ganancioso. Ou pior, age como se não merecesse o que chegou. Isso não é humildade, isso é medo disfarçado de virtude. E Júpiter não tem paciência para isso. Esse planeta expande o que você acredita que merece. Se lá no fundo você acredita que não merece muito, adivinha o que ele expande? Peraí, não tô dizendo que é culpa sua. Não é, é um padrão. E padrão tem solução. A solução começa com uma pergunta honesta. Quando uma oportunidade real aparece na sua frente, qual é o seu primeiro movimento? Você vai em frente ou você acha um motivo para esperar? Se a resposta for esperar, esse mês você precisa fazer diferente. Não de forma irresponsável, mas diferente. Porque a janela de Júpiter no seu signo não fica aberta eternamente. Até 31 de agosto, o campo de energia está favorável. Depois disso, o ciclo muda. Então, o que fazer de concreto? Primeiro, identifica uma decisão financeira que você vem adiando há mais de 30 dias. Uma só. E coloca uma data limite para resolver. Essa semana, se possível. Segundo, para de esperar condição perfeita. Júpiter em Leão não pede perfeição. Ele pede movimento. Se age, o caminho aparece. Se espera, o caminho fecha. Terceiro, cuida do que entra e do que sai. Esse trânsito abre receita, mas também abre tentação. Gasto emocional, compra que parece oportunidade, mas é só impulso. Isso vai aparecer. Antes de qualquer gasto grande, dorme uma noite. Só uma. Se no dia seguinte ainda faz sentido, vai. E o que evitar a todo custo? Evita se comparar com a trajetória de outra pessoa agora. Júpiter em Leão é individual. Ele está trabalhando no seu tempo, no seu ciclo, na sua história. Comparação nesse período só gera ansiedade, e ansiedade gera decisão ruim. Evita também prometer o que você ainda não tem. Leão tem o dom da grandiosidade, mas Júpiter pede que essa grandiosidade seja ancorada em realidade. Promessa grande demais, agora pode virar peso depois. Tá, mas tem uma última coisa sobre esse trânsito que quase ninguém fala. E é talvez a mais importante de tudo. Júpiter não vai te dar o que você quer. Ele vai te dar o que você está pronto para sustentar. Repara nessa diferença. Muita gente pede abundância, mas não tem estrutura para receber. O dinheiro chega e vai embora. A oportunidade aparece e a pessoa não reconhece. Isso não é azar. É falta de preparo para segurar o que veio. Leão, você passou 12 anos sendo preparado. 12 anos de lição, de perda, de reconstrução, de descobrir do que você é feito. Você acha que foi tudo à toa? Não foi. Cada coisa que não deu certo foi Júpiter te moldando para esse momento. Você está mais pronto do que pensa. Só precisa acreditar nisso com firmeza, não com arrogância, mas com convicção. E convicção é diferente de certeza. Certeza é quando você sabe tudo. Convicção é quando você avança mesmo sem saber tudo. É isso que esse trânsito pede de você. Então olha onde você está agora. Olha o que está na sua frente. Não no futuro distante. Agora, até o dia 31. O que está disponível para você hoje que você ainda não tocou? O que você ficou adiando com medo de parecer grande demais? Vai lá.
Esse mês, vai lá. Porque você não vai ter essa janela de novo tão cedo. Júpiter leva 12 anos para voltar. 12! Se você deixar esse período passar sem agir, não é fracasso, mas é uma espera longa pela próxima chance. E a gente não tem certeza de quantas voltas a roda ainda dá, né? Então termino aqui com o coração aberto, querida pessoa de Leão. Você é um signo feito de fogo e de luz. E luz não esconde, luz ilumina. Não fica pequeno esse mês. Não fica quieto quando você tem voz. Não fica parado quando Júpiter está do seu lado batendo na porta. Abre a porta. Se esse vídeo tocou em algo que você já estava sentindo por dentro, me conta nos comentários. Escreve assim: Júpiter, eu tô pronto. 3 palavrinhas que valem mais do que parecem. É você assumindo para si mesmo que aceitou essa energia. E quem quiser ir além, ativa o sino aqui no canal. Toda semana tem previsão nova. E Júpiter em Leão ainda tem muito a revelar até o final de agosto. Até lá, cuida de você com a grandeza que você merece.